Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Esmeralda revê o amor da sua vida. José Armando dá boa noite e avisa que passou para vê-los por um instante. José Armando avisa que só está de passagem. Branca pede que o mimado se sente. Esmeralda diz que vai ir embora já, porque está tarde e a Dominga pode ficar preocupada. Branca diz que vai pedir para Crisanta pegar as coisas dela. Rodolfo sai para pegar as chaves do carro e deixa os pombinhos a sós. Os dois se olham e permanecem calados. Hortência pergunta ao Álvaro se Esmeralda está na casa dos pais. Álvaro confirma e ressalta que Esmeralda foi jantar com os pais e que, graças a Deus, fez as pazes com Rodolfo. Hortência fica feliz e diz que agora Esmeralda deve morar com os pais. Álvaro duvida. Hortência diz que não é justo Esmeralda viver na pobreza se é rica. Álvaro crê que Esmeralda não ficará na vila por muito tempo e diz que, se tudo seguir dessa forma, pedirá Esmeralda em casamento. José Armando pergunta por que Esmeralda está ali. Esmeralda diz que aquela casa é dos seus pais. Ele pergunta se está sobrando ali. Esmeralda diz que parece que ele quer criticá-la por vir ali. Ele diz que sabe que não tem direito de criticá-la, mas qualquer um diria que ela está invadindo seus terrenos para que ele ceda. Esmeralda diz que esses terrenos não são exclusivos dele e ali moram seu pai e sua mãe, e o hospital é o local onde ela trabalha. José Armando diz que ela mudou muito. Ele diz que essa atitude não foi obra sua, e quando ela estava com ele, era doce e tímida. Esmeralda diz que só aprendeu a se defender e não tem que fazer nada para agradá-lo. Álvaro revela à mãe que está conquistando Esmeralda. Hortência fica feliz e diz que terá uma nora bonita e netos maravilhosos. Esmeralda diz a José Armando que essa conversa não levará eles a lugar nenhum. O traste concorda e sai dali. Jéssica se despede da avó e pede que ela se cuide muito. Betânia dá a bênção à neta. Jéssica diz que vai se cuidar bem. Betânia pede que ela mande beijos e abraços para a irmã. No dia seguinte, Branca conta a José Armando que Rodolfo e Esmeralda fizeram as pazes e ele foi buscá-la para ver o menino. Branca fala que Rodolfo levou uma surpresa grande quando percebeu que Esmeralda já estava vendo. Branca diz que tudo foi esquecido e agora Esmeralda e Rodolfo estão tendo um bom relacionamento. Ele pergunta se Esmeralda virá morar ali. Branca não sabe. Ele diz que já deixou de ser coisa de outro mundo se encontrar com a Esmeralda, pois a vê todos os dias no hospital. Florzinha revela a Esmeralda que terão que ir embora dali. Esmeralda fica triste. Florzinha diz que Socorro e Aurora são muito boas e já imaginava a Aurora casada com o Adrian. Esmeralda diz o mesmo e fala que tem muito carinho pela Aurora. Florzinha culpa Graziella por tudo. Graziella chega à casa dos tios e cumprimenta a Adrian. O depressivo a ignora e ela sofre. Esmeralda comenta com Florzinha que sente pena de Graziella. Florzinha diz que Graziella tem tudo o que queria. Esmeralda diz que ela sofre e é infeliz. Florzinha diz que Graziella escolheu isso e está colhendo o que plantou. Graziella comenta com Crisanta que está dando tudo errado na sua vida e que o Adrian está uma fera com ela, pois a Aurora brigou com ele e lhe culpou. Crisanta pergunta se Graziella se meteu entre eles dois. Graziella diz que não tinha intenção de fazer eles brigarem. Ela diz que tenta esquecer o Adrian, mas não consegue, e ele lhe odeia. Crisanta diz que o Adrian deve estar chateado com ela e com razão. Graziella diz que o Adrian deve amar essa moça e não pode suportar isso. Ela abraça a senhora. No dia seguinte, Socorro dá algo de beber para Dionísio. Ele fica feliz por ela se preocupar com ele. Dionísio elogia Socorro. Socorro diz que vai sair para ver sua filha Aurora. Dionísio pede perdão a Socorro. Socorro diz que eles não percebem a falta de um filho, até que ele vai embora. Dionísio lamenta que Adrian e Aurora tenham brigado. Esmeralda conversa com Hortência sobre seu trabalho no hospital. Hortência elogia a inteligência de Esmeralda. Esmeralda diz que quer recuperar o tempo perdido para chegar a ser alguém na vida.
Esmeralda diz que tudo o que está conseguindo é graças ao Álvaro. Álvaro chega ali e cumprimenta elas. Álvaro pergunta se ela teve novidades do hospital. Esmeralda diz que não. Ele diz que fica feliz por ela estar levando uma vida normal. Dionísio diz a Socorro que fica com pena, pois ela está sofrendo por Aurora estar longe dela e irão embora dali. Socorro diz que seria bom se o Adrian fosse embora dali por um tempo, pois talvez a Aurora voltaria e faria as pazes com ele. Socorro diz que Adrian poderia procurar um lugar para ficar na casa onde trabalha. Socorro tem esperanças deles fazerem as pazes, pois percebeu Adrian abatido e acredita que ele gosta um pouco da sua filha Aurora. A Aurora está em seu trabalho. A mulher pensa no Adrian. Uma cliente chega para comprar os produtos que ela vende. Dominga diz a Branca que acha melhor ela levar alguns brinquedos para casa para o José Rodolfo brincar quando for lá. Esmeralda chega em casa e vê os presentes que a mãe trouxe para o bebê. Esmeralda diz que o Álvaro lhe convidou para ir num jantar de gala e não sabe se irá. Branca diz que comprará um vestido apropriado para ela ir nesse evento. José Armando anda de um lado para o outro, enquanto bebe no seu apartamento. Ele se lembra de quando conversou com Esmeralda. De repente, Álvaro visita José Armando. José Armando diz que finalmente ele apareceu. José Armando fala que ficou ligando para a casa dele e para o consultório dele. Álvaro diz que preferiu esperar que ele e Esmeralda conversassem. José Armando diz que ele mentiu para ele e o enganou. Álvaro diz que só guardou silêncio. Ele diz que Esmeralda não queria que ele soubesse da operação. Álvaro diz que tudo foi premeditado e conseguiu trabalho para ela no hospital para provocar um encontro entre eles. Fátima reclama com Graziella por ela ter ficado fora de casa o dia todo. Graziella diz que já ligou para o seu marido e ele está vindo para buscá-la. Fátima diz que não é nada bonito ficar o dia inteiro fora de casa. Graziella diz que naquela casa é muito chato. Branca pede que Fátima pare de brigar com Graziella, porque ela não fez nada de mal. Fátima chama Graziella de mal agradecida e diz que tudo que ela tem deve a ela. Branca pede que Fátima deixe Graziella, pois ela está nervosa. Fátima diz que se ela estivesse no campo como uma qualquer, teria razão. Fátima diz a Graziella que pedirá ao Emiliano para proibi-la de vir ali. Álvaro revela a José Armando que está apaixonado pela Esmeralda e sabe que ele a amou muito, e tinha que colocar os dois frente a frente para saber se esse amor tinha morrido ou não. José Armando diz que não irá se submeter aos testes dele. Álvaro diz que está colocando nas mãos dele a oportunidade de reconquistar a Esmeralda. José Armando diz que não quer isso. Álvaro fica feliz. Álvaro diz a José Armando que ele abandonou a Esmeralda e agora irá se casar com ela. Álvaro diz que tentará conquistar o carinho de Esmeralda e, se ela ainda interessa a ele, pede que ele lute por ela, pois fará o que for possível para ela ser sua esposa. Esmeralda e Florzinha apoiam a ideia de Socorro. Adrian diz que não gosta de pedir favores aos Penha Real e tem vergonha. Esmeralda decide falar com sua mãe. Florzinha pede que ele tente procurar a Aurora e que peça perdão. Florzinha tem certeza que Adrian ainda gosta de Graziella. Adrian diz que tem coisas que não podem morrer e pede que Florzinha pergunte a Esmeralda se ela deixou de amar o Doutor Penha Real. José Armando pergunta se Álvaro irá desafiá-lo. Álvaro diz que só quer jogar limpo e está sendo sincero, tanto que nem fez as coisas pelas costas dele. José Armando diz que o considerava seu amigo. Álvaro diz que colocou tudo ao alcance dele. Álvaro pergunta se ele ainda ama a Esmeralda. José Armando diz que seus sentimentos são só seus e não tem que revelar nada para ele e nem para ninguém. Álvaro se despede do bobalhão e sai. Adrian diz ao pai que Esmeralda vai falar com os patrões para ver se consegue um lugar para ele ficar. Dionísio comenta que está morrendo de vergonha. Emiliano convida Georgina para que ela vá com José Armando e eles a um jantar beneficente, do qual ele e Graziella irão participar. Georgina aceita. Emiliano elogia Georgina para Graziella. Graziella diz que ela é inteligente e muito fina. José Armando chega ali. Ele dá sua opinião e aceita sair para jantar com Graziella e Emiliano.
Branca conta a Rodolfo que Esmeralda irá sair com Álvaro para um jantar de gala e, por isso, comprará um vestido lindíssimo para ela. José Armando fala com Sebastião sobre a conversa que teve com Álvaro. Sebastião diz que talvez, a essa altura, Álvaro saiba que Esmeralda não voltará para ele. José Armando diz que se quiser reconquistar Esmeralda, consegue facilmente, pois o único homem que ela amou foi ele. Esmeralda se arruma para sair com Álvaro. Branca e Dominga a elogiam. Elas dizem que Esmeralda será a mulher mais linda da festa. Esmeralda agradece a mãe pelo vestido. Branca diz a Esmeralda que já falou com Rodolfo sobre o Adrian e amanhã mesmo conseguirá um quarto para ele ficar. Branca entrega os brincos de Esmeralda para a filha. Álvaro chega a casa para buscar Esmeralda. Florzinha o recebe. Esmeralda chega ali e Álvaro se surpreende com sua beleza. Ele cumprimenta Dominga e Branca e pega Esmeralda no braço para irem juntos. Álvaro e Esmeralda já estão no jantar beneficente. Esmeralda elogia o lugar. Álvaro sorri para ela e diz que, tendo ela ao seu lado, só consegue olhá-la. Branca comenta com Rodolfo que Esmeralda ficou lindíssima com o vestido e também deu os brincos para ela. Branca revela que José Armando e Georgina também iriam sair. Esmeralda e Álvaro se alimentam. Graziela e Emiliano chegam no local do jantar com Georgina e José Armando. Graziela vê Esmeralda ali e conta para José Armando. José Armando se incomoda ao ver Esmeralda feliz com Álvaro. Rodolfo pergunta a Branca se José Armando realmente pretende se casar com Georgina. Branca diz que acredita que sim. Rodolfo diz que o aconselhou a ficar com Georgina, mas não o obrigou a nada. Rodolfo diz que sempre há tempo para consertarem as coisas. Rodolfo quer dar seu sobrenome a Esmeralda. No evento, Emiliano e Graziela decidem dançar. Georgina decide sair. Álvaro sai para ligar para um paciente. José Armando aproveita para ir perturbar Esmeralda. Ele debocha e parabeniza ela por ela ter vindo com Álvaro. Esmeralda diz que o Álvaro é um bom amigo. José Armando diz que ela é muito rápida. Ela diz que não tem que dar explicações a ele. Esmeralda diz que se soubesse que ele estaria ali, teria ido a outro lugar. José Armando diz que não é bom para o Álvaro que ele a veja tão bonita. Ela agradece pelo elogio. Ele diz que a tentação poderia fazê-lo se apaixonar por ela outra vez. Ela diz que ele é um homem comprometido e seria inútil. Álvaro chega ali e diz que é uma coincidência José Armando estar ali também. José Armando sai. Esmeralda diz que José Armando só veio cumprimentá-la. Georgina volta para a mesa. Emiliano pede para brindarem. José Armando não tira o olho de Esmeralda. Álvaro dá um presente para Esmeralda. Ela elogia o anel, mas fala que deve ter custado caríssimo. Ele diz que será uma alegria vê-la usando algo que ele deu para que ela se lembre dele. Emiliano acaba derramando champanhe em Graziela. Graziela brinda com todos eles, pela saúde, pelo dinheiro e pelo amor. Álvaro e Esmeralda dançam juntos e José Armando se incomoda. Horas depois, Álvaro deixa a amada em casa. Antes de ir dormir, Esmeralda vê seu filho. José Armando chega em casa muito triste. Esmeralda pensa em José Armando e ele pensa nela também. Na manhã seguinte, Adrian chega à mansão. Crisanta diz que ele já pode se mudar para casa e o quartinho dos fundos está sendo preparado para ele. No hospital, José Armando conta a Sebastião que Esmeralda saiu para a festa com o Álvaro e ela se comportou muito bem e estava lindíssima. Ele diz que se lembrou da vez em que a viu na gruta da cascata. Ele fala que ficou desconcertado e se perguntou se aquele encontro tinha sido só uma ilusão. Sebastião diz que Esmeralda ainda o atrai com a mesma força de antes. Na vila, Florzinha faz seu drama e diz que sentirá falta de Adrian. Socorro diz a Dominga que Adrian está arrumando as coisas para mudar e pergunta o que ele resolveu. Dominga diz que ele irá morar na casa da família Penha Real. Socorro fica feliz. Socorro pergunta como Esmeralda se saiu na festa. Dominga diz que ela nem teve tempo de contá-la, mas estava muito bonita. Socorro diz que foi ver a Aurora e ela não consegue se consolar.
Dominga diz que é horrível ver uma filha sofrendo. Esmeralda chega ao consultório de José Armando e o vê falando com a namorada por telefone. Esmeralda pede que ele leia os relatórios e os assine. José Armando olha fixamente para Esmeralda e pergunta onde precisa assinar. Ela mostra onde. E ele olha para ela como um bobo apaixonado, que só está sendo duro consigo mesmo, não admite seus sentimentos e não consegue nem ter coragem de dar o braço a torcer para ficar com a mulher amada. Adrian se despede de Dominga e de Socorro e agradece por tudo que fizeram por ele. Ele agradece muito a Socorro pelo carinho e atenção. Ele lamenta ter que ir embora dali por isso. Dramática como sempre, Florzinha chora muito novamente. José Armando diz a Esmeralda que quer que ela peça ao Adrian para trazer o Dionísio para o exame. Esmeralda diz que ele já está melhorando. Esmeralda pergunta quando Dionísio poderá voltar para Casa Grande. José Armando diz que ele precisa esperar um pouco. José Armando pergunta se ela pretende ir para Casa Grande. Esmeralda diz que não, e diz que pode se virar sozinha ali na capital. José Armando pergunta quando ela irá se casar. Ela diz que não pensa em fazer isso por enquanto. Graziella diz a Crisanta que passou uma noite muito divertida e tinha muita gente no local. Adrian chega ali e pede que Crisanta lhe dê a chave do quarto. Ela entrega para ele. Graziella fica feliz ao saber que Adrian irá morar ali na casa dos tios. José Rodolfo dorme como um príncipe. Esmeralda comunica a Florzinha que o Dionísio precisa ir amanhã no hospital para consulta mensal. Esmeralda nina seu pequeno. Florzinha pergunta como foi ontem à noite. Esmeralda diz que gostou muito, mas foi difícil quando viu José Armando. Esmeralda diz que o José Armando acha que ela tem algo com o Álvaro. Florzinha acaba queimando a camisa do pai com ferro de passar. Crisanta revela a Graziella que depois que o Adrian brigou com a namorada, criou uma situação ruim com a mãe dela. Esmeralda pergunta o que Florzinha fará. Socorro chega ali e avisa a Esmeralda que a Aurora segue triste. Socorro diz que perdeu as esperanças do Adrian ficar com sua filha, pois ele continua com a outra na cabeça. Graziella entra no quartinho de Adrian e cheira a camisa dele. Adrian flagra ela ali e fica passado. Ele pergunta o que ela faz ali. Graziella diz que veio ver o quarto que tinham dado a ele. Adrian diz que é um simples quarto de empregado e ela não precisava vir ali. Graziella diz que agora aquele quarto lhe interessa porque ele mora nele. Adrian diz que é o motorista da família. Ele fala que só recebe ordens e aprendeu a medida de distância para se separar das pessoas. Emiliano procura Graziella na casa de Rodolfo. Rodolfo diz que não a encontrou em nenhum cômodo da casa e pede que ele espere. Adrian pede que Graziella vá embora e deixe de loucuras. Ela diz que esteve tentando falar com ele e lamenta que ele tenha tantos problemas por sua causa. Ele diz que ela é muito instável, pois o separou de Aurora e nem sabe se ela está feliz com isso. Rodolfo pergunta a Jacinta por Graziella. Jacinta diz que viu ela indo para o jardim agora há pouco. Graziella aparece. Emiliano se irrita e pergunta onde ela estava. Ela diz que estava lá fora. Eles saem. Adrian toca em seu casaco e se lembra de quando viu Graziella ali. Adrian tem certeza que Graziella ainda o ama, apesar de ser egoísta e um pouco má. Esmeralda conta para a mãe sobre seu encontro com José Armando na noite anterior. Branca diz que isso foi uma coincidência. Branca pergunta se ela viu a Georgina. Esmeralda diz que não, pois havia muita gente lá. Branca lamenta que Aurora e Adrian tenham brigado. Esmeralda informa a mãe que assim que Dionísio se curar, Adrian voltará para Casa Grande. Branca pergunta como ela e José Armando se tratam no hospital. Esmeralda diz que tenta ser indiferente, mas acha que é difícil para os dois suportar essa situação depois de terem se amado tanto. Jacinta revela a Crisanta que a Graziella foi para o quarto do Adrian e Rodolfo e Emiliano ficaram procurando ela. Fátima comenta com Graziella que Esmeralda deve ter ido muito mal vestida nessa festa. Graziella diz que ela estava muito linda e elegante. Graziella diz que Esmeralda parece mais gente de classe do que elas duas juntas. Fátima diz que Georgina é encantadora em todos os sentidos. Graziella diz que o José Armando sairá perdendo com essa troca.
Georgina e José Armando saem para jantar juntos novamente. Ela comenta que ontem o viu sério e triste na festa. Ele mente, dizendo que se divertiu. Ela diz que ele estava ausente e distraído, e ficou sem graça com isso. Ele pede desculpas por tê-la fazido se sentir mal. Hortência elogia Esmeralda para Álvaro e diz que ela deve ter sido a mulher mais linda e elegante do evento. Álvaro diz que ela estava maravilhosa e teve muitos homens que o invejaram por tê-la ao seu lado, e entre esses homens estava o José Armando, que estava nervoso e chateado. Georgina pede que José Armando saia do hospital. Ele pede que ela não insista. Georgina suspeita que ele quer ficar perto da Esmeralda, porque ainda a ama e não quer admitir isso. Florzinha leva o pai no hospital. José Armando se lembra de quando viu Esmeralda na noite de 2 dias atrás. Dionísio e Florzinha entram no consultório de José Armando. José Armando cumprimenta Florzinha com carinho. Florzinha revela que o Adrian se mudou para a casa dos patrões. Esmeralda chega ali e entrega uns documentos para José Armando. Florzinha e Dionísio percebem o clima desconfortável entre eles. José Armando pede que Esmeralda leve o Dionísio no raio-x e que tragam o resultado assim que possível. Florzinha lamenta que José Armando e Esmeralda se tratem como 2 estranhos. Branca conta a Rodolfo que José Armando não gostou de ver Esmeralda com Álvaro. Rodolfo pergunta se Esmeralda conheceu Georgina. Branca diz que não. Rodolfo diz que lhe incomoda pensar que provocou essa relação. Branca diz ao marido que José Armando decidiu namorar a calculista porque quis. Rodolfo diz que nesse momento o que mais deseja no mundo é que seu neto tenha o sobrenome Penha Real e queria que José Armando o reconhecesse. Florzinha relembra José Armando do tanto que ele amava Esmeralda e das vezes que ele se encontrava com ela na Gruta da Cascata. José Armando diz que Esmeralda não é mais aquela menina tímida e doce e que mudou muito. Florzinha o acusa de ter mudado Esmeralda. José Armando pergunta a Florzinha se Esmeralda ama o Álvaro. Florzinha diz que não pode responder isso. José Armando analisa o raio-x e diz que está tudo perfeito e irá receitar umas vitaminas para o Dionísio. Dionísio agradece por tudo. Eles se despedem e saem. José Armando dá um documento para Esmeralda pôr no arquivo. Ela pega e ele fica olhando para ela. José Armando diz que Florzinha e ele estavam conversando e relembrando coisas, da vez que veio com Esmeralda para a capital e de quando se encontravam na Gruta da Cascata. Ele diz que Florzinha o fez lembrar do dia que se casaram, e tudo isso agora foi um belo sonho. Ele diz que Álvaro quis fazer um teste com eles para saber se ainda existe amor entre eles. José Armando diz que nunca faria isso, nem arriscaria perder o amor da mulher amada. José Armando diz que o Álvaro quer mostrar para ele e todos que ela pertence a ele e que a proximidade deles não é perigosa. Esmeralda diz que essa conversa que é perigosa. Ele toca na mão dela e diz: se eu quisesse. Ela diz: não. Crisanta informa Branca que Jacinta levou Graziella no quarto do Adrian. Dionísio e Florzinha visitam Adrian e veem o quarto que ele está ficando. Ele diz que é bem confortável ali, mas está sozinho. Dionísio diz que aquela é a casa dos Penha Real e ele sempre foi tratado bem ali. Florzinha diz que a Jacinta está preparando um cafezinho na cozinha e pede que o pai vá até lá. Adrian pergunta a Flor se a Aurora já voltou. Florzinha diz que não e que Socorro disse que ela está muito triste. Florzinha pede que ele procure a Aurora e busque se reconciliar com ela e pedir perdão. Esmeralda diz a José Armando que ele acha que ela irá desmaiar quando pegar em sua mão ou falar coisas bonitas no seu ouvido. Ele a acusa de ter medo. Ela o chama de vaidoso. Ele diz que tem confiança do amor dela por ele. Ela diz que não pode continuar o amando, depois dele tê-la abandonado. Ela afirma que esqueceu dele. Eles discutem e ele pede que ela saia. Florzinha pede que o Adrian esqueça de uma vez por todas a Graziella. Adrian diz que espera que não tenha que ir embora dali também. Branca diz a Crisanta que Graziella não pensa no que faz. Crisanta diz que esse amor transtornou a cabeça dela e ela se apaixonou como louca pelo Adrian. Branca diz que precisa pôr um fim nisso, pois está ficando perigoso.
Branca diz que não gosta que aconteça isso ali na sua casa, pois Graziella provocará um grave problema que pode resultar numa tragédia. Esmeralda comenta com Hortência que se divertiu muito na festa. Hortência diz que viu a foto que ela tirou com Álvaro e ela ficou perfeita. Hortência diz que soube que muitos da festa a elogiaram, inclusive José Armando. Branca dá a cartada final e diz a Graziella que ela está ansiosa por emoções fortes e teme que isso faça mal a ela, ao Emiliano ou ao Adrian. Ela diz que soube que ela esteve no quarto do Adrian e ela não tem nada para caçar lá. Esmeralda diz a Hortência que não esperava encontrar o José Armando lá. Ela diz que às vezes tem sentimentos confusos que não consegue definir. Esmeralda diz que não odeia o José Armando. Hortência pergunta se ela ainda sente amor por ele. Branca pede que Graziella cuide das aparências, porque ela é uma mulher casada e precisa respeitar a família do marido. Branca pede que ela deixe o Adrian sossegado e que deixe que ele procure em outra mulher a felicidade. Hortência pede desculpas a Esmeralda por suas perguntas invasivas, mas diz que está em jogo a felicidade de uma pessoa que é tudo para ela. Graziella diz à tia que precisa de um filho, pois será a única coisa que poderá completá-la. Aurora volta à vila. Florzinha a recebe com alegria. Aurora diz que estava com saudades do seu afilhado e veio trazer um presente para ele. Florzinha diz que a mãe dela foi ao mercado. Aurora brinca com o bebê. Florzinha corre até o mercado. Adrian chega à vila e encontra a Aurora ali na casa. Esmeralda diz a Álvaro que a festa foi muito boa. Ela comenta que viu José Armando e ele tentou seduzi-la. José Armando vai à casa do pai. Rodolfo diz que Branca saiu para buscar seu neto e comprou vários brinquedos para ele. José Armando fica com cara de bosta. José Armando propõe ao pai dele reconhecer a Esmeralda de uma vez por todas, pois pode adotar seu sobrenome verdadeiro. Esmeralda diz a Álvaro que deu um fora no José Armando e ele se enfureceu e disse que tinha confiança no seu amor. Álvaro diz que depois de tê-la abandonado, José Armando acha que ela precisa ser fiel a ele a vida toda. Esmeralda está irritada. Ele pergunta se isso importa muito a ela. Ela diz que não, pois ele não é nada seu. Álvaro pergunta se aconteceu algo. Esmeralda diz que ele se aproximou dela e tentou dizer besteiras e até segurar sua mão, mas resistiu a tudo aquilo. José Armando diz ao pai que Esmeralda é a filha legítima dele e é lógico que ela use o sobrenome deles. Rodolfo diz que precisam discutir isso. José Armando diz que isso não tem discussão. Adrian pergunta se a Aurora veio para ficar. Ele pergunta se ela o odeia. A Aurora diz que saiu dali para deixá-lo livre, pois se magoou muito por ele tê-la chamado de Graziella. Ele diz que sentiu muitas saudades. Ele se aproxima dela e a abraça. Rodolfo diz a José Armando que esse não é o momento para falarem disso. Ele decide sair antes que o bebê chegue. Adrian se reconcilia com Aurora e a beija loucamente. Branca os vê juntos e os parabeniza por eles terem se reconciliado. Socorro, Dominga e Florzinha chegam ali e percebem que Adrian se resolveu com a Aurora. Tula já está na mansão. Jacinta comenta com tia Tula que o Rodolfo está apaixonado pelo neto. Tula diz que ele é lindo, um tesouro. Tia Tula diz que o menino deve estar com quase 5 meses. Tula lamenta que José Armando não se interesse pelo menino. Esmeralda fica passada ao ver a quantidade de presentes que Rodolfo comprou para o seu filho. Rodolfo diz que seu neto merece isso e mais. Esmeralda diz que já tem que levá-lo, pois ele está cansado e quer dar banho nele cedo. Ela se despede dos pais e os agradecem por tudo. José Armando chega ao escritório de Esmeralda e Hilda, mas não as encontra ali. Ele vê um urso na mesa dela. Álvaro aparece ali e encara José Armando. Georgina visita Branca e Rodolfo. Ela pergunta de quem são aqueles brinquedos. Rodolfo diz que os brinquedos são do seu neto, filho da Esmeralda. Branca e Rodolfo dizem que o bebê é filho da Esmeralda com o José Armando.